e poder falar com todos aqui de temas de extrema relevância. Quando a gente fala de telecomunicações, a gente fala de agro, e a gente precisa de conectividade. Sem conectividade, não conseguimos crescimento econômico em nenhuma área, sendo que o agronegócio no país é responsável por mais de 26% do PIB do país. Antes de iniciar aqui o painel, só queria dar as boas-vindas novamente. Gostaria de falar que quem está compondo esse painel é o Alexandre Dalforno, que é diretor de desenvolvimento de marketing de IoT 5G da TIM do Rio de Janeiro, o Ronaldo Pereira, presidente da FMC, e o John Linder, ex-presidente e também foi presidente da Mitsul, no que diz respeito aí a acordos de cooperação na produção de milho Brasil, Argentina e Estados Unidos. Bom, só queria, antes, fazer uma breve introdução, rapidamente, do contexto do agronegócio no país. Talvez poucos tenham conhecimento, né? Ronaldo, John, talvez aí o Alexandre tenha mais informação. O país é um país do agro, né? A gente fala que o país é um país do agro, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, por movimentar 26% do PIB. O país é de dimensões continentais, mas nós temos grandes desafios para fazer esse motor do agro melhorar a capacidade de inovação, porque o país tem apenas 15% da sua área geográfica coberta com as tecnologias terrestres. Nós temos um gap de conectividade superior a 85%. Essa conectividade, ela depende de vocês, que são investidores, não só do agro, mas de telecomunicações, mas também de conexões satelitais ou novos investimentos que possam vir para o agro. Então, só para mostrar que é importante mostrar números, o tamanho do agro no PIB brasileiro, nós temos mais de 10 trilhões do PIB do Brasil, quase 2,7 é do agro, que representa 24%. Quando a gente fala de VBP, que é o valor bruto da produção, que é um índice que o Brasil utiliza também para ver o crescimento e o desenvolvimento do agro, nós temos aí, no que diz respeito ao agro, a pecuária, né, 800 bilhões no agro, quase 400 bilhões na pecuária, um total de 1,5. A gente vê que essa curva vai crescendo, que o país vai investindo em conectividade, tanto no que tange ao papel da Agência Nacional, junto com o Ministério, para fomentar a conectividade, o Conecta Agro e tantas outras soluções, mas precisamos aumentar tanto a pesquisa e inovação no agro, para melhorar o desempenho, não só com tecnologias, desde as máquinas, com posição já referenciada, agricultura de precisão, com GPS, novas tecnologias, a gente fala de uso de drones, de máquinas, de produção por hectare, que precisa, obviamente, de eficiência, tecnologia, Big Data, a gente está falando de inteligência artificial e tantos outros. Temos o Plano Safra, que temos que destacar, até como mensagem, até mesmo do governo, o Plano Safra para 2024 prevê para pequenos empresários, pequenos e médios produtores, créditos na ordem aí de 364 bilhões. Nós também temos destinados para o FUST, que é o Fundo de Universalização de Telecomunicações, mais 1,4 bilhões para agregar tecnologia e novas safras e melhorarmos aí a produção do país, que é o fórum que aqui estamos, né, para discutir agricultura do futuro, tecnologia e dados. Aqui informações que eu também gostaria de passar, movimentos que a Agência Nacional de Telecomunicações tem feito para ajudar esse aumento da produtividade e conectividade no agro. Nós temos aí incentivos, não tributando, não tarifando equipamentos, né, machine to machine, conexões máquina-máquina, que sejam usados por tratores ou dispositivos ou drones e outros. Bom, aqui são dados mais técnicos, então passando agora para o nosso painel em si, eu vou passar a palavra então em primeiro para o Alexandre Dalforno. Alexandre, passo aí para a sua apresentação e considerações, para vermos, né, o que a TIM tem feito,
os investimentos, as soluções, as parcerias para o agronegócio, que é aí, talvez aí uma das primeiras fontes de riqueza para o nosso país, e conectividade com o crescimento do agro é crescimento do país. Maravilha, Caram. Obrigado. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Falar depois do almoço é sempre um desafio, né? Mas a gente fala um pouco mais alto, ver se vocês conseguem mais ficar atentos. Bom, eu vim falar um pouquinho sobre o que a TIM vem fazendo, né, no agro nos últimos 6 anos, né? Acho que 2 semanas atrás, eu falei 5 anos, me corrigiram, que já são 6 anos, né? Passa rápido. Então, o que nós percebemos, né? Quer dizer, não existe internet das coisas sem conectividade, não existe agricultura do futuro sem conectividade, né? Você precisa ter a conectividade, e a TIM percebeu isso e começou a trabalhar para justamente habilitar essa digitalização no agronegócio brasileiro. O que nós fizemos aí, rapidamente aqui passando, para não ser também enfadonho, nós criamos um projeto chamado 4G TIM no Campo, né, que usa, na verdade, o 4G em 700 MHz, né, uma frequência que foi liberada alguns anos atrás pela Anatel, para uso, né, não só no campo, mas nas cidades também. Então, a mesma tecnologia da cidade para o campo. Para quê? Para facilitar a vida do produtor. Com uma rede aberta, que todos podem conectar, uma rede à prova de futuro, porque ela, na verdade, ela usa as mesmas tecnologias que nós temos no resto do mundo. Então, equipamentos, sensores vindos da China ou de outros lugares do mundo funcionam nessa rede. E ela tem uma grande vantagem, que ela é operada por quem sabe fazer a operação das redes. Então, tirando um pouco dessa dificuldade que é de você conhecer telecom, né, para um produtor rural, conhecer telecom e investir nisso, né? E essa tecnologia, ela tem uma grande vantagem, que ela, na verdade, ela conecta máquinas, sensores e pessoas, né? E aí, quando nós estávamos há 6 anos atrás, nós pensávamos muito na máquina, né? Então, a gente queria conectar as máquinas, fazer agricultura digital, porque as máquinas precisavam gerar dados, precisavam, né, tirar dados das máquinas para fazer né, a operação rodar. O que nós descobrimos? Que, na verdade, a gente precisava não só isso, né? A gente precisava também levar a conectividade para as pessoas. Porque quem opera essas redes, né, a operação agrícola é feita por pessoas. E você precisa que essas pessoas se comuniquem durante a operação. Você tem fazendas que você tem 15, 20 quilômetros, né, de raio, ou mais até. Então, a conectividade, ela vem não só para fazer a digitalização do processo, que é conectar a máquina, conectar os sensores, mas também conectar essa operação agrícola, e também, por ser uma rede pública, né, daqui a pouco eu vou falar alguns números interessantes, você conecta as pessoas que estão, né? Então, a família dos empregados das fazendas, as populações que vivem no entorno dessas fazendas, levando a inclusão digital para essas famílias todas, né? Bom, alguns números interessantes do onde chegamos nesses 6 anos, né? Nós chegamos a mais de 17 milhões de hectares cobertos com o 4G. 17 milhões de hectares, né? Eu agora posso dizer que eu sou do agro, né? 6 anos do agro, dá para dizer que eu sou um pouquinho do agro. Mas 17 milhões de hectares é um pouco mais da metade do território da Itália. A TIM é italiana, então é uma boa referência, né? Então, realmente, é uma área bastante relevante. Nesses 17 milhões de hectares com 4G, nós chegamos com solução em 15 estados, né? Então, nós temos clientes hoje em 15 estados do Brasil. São 36 clientes, mas só que como a solução ela é uma rede pública, a mesma rede que você tem na cidade, nós levamos conectividade a mais de 224 mil propriedades rurais pequenas e médias. Então, vou mostrar daqui a pouquinho os nossos clientes, são grandes clientes que investiram junto conosco para levar a conectividade, porém, beneficiaram pequenos e médios produtores que são vizinhos dessas grandes propriedades. Além disso, 408 escolas públicas e 121 né, postos de saúde da região e hospitais. Então, realmente, focamos fortemente em levar a digitalização para o campo, né, habilitar a digitalização dos processos agrícolas, mas conseguimos mais que isso, que foi levar a inclusão digital para várias regiões do país que ainda não tinham sinal móvel. Bom, e os nossos clientes, então, para tudo isso, a gente contou, né, com a parceria com alguns clientes importantes aqui. Aqui voltou. Alguns clientes importantes. Não vou citar todos eles, mas hoje nós temos mais de 36 clientes do agro, grandes clientes, tanto do sucro energético, dos grãos e fibras, e tudo mais, que hoje usam a nossa conectividade para fazer a operação agrícola deles. Bom, só que o que nós, nesses 6 anos, vivemos, né? A grande pergunta, a conectividade realmente traz resultados, traz
ganhos para a operação agrícola. E aí nós fizemos, né, para poder responder essa pergunta, nós fizemos uma parceria com a Case IH e criamos uma fazenda conectada. Uma fazenda conectada é uma fazenda real, que fica em Água Boa, no Mato Grosso. Ela tem 3.000 hectares de produção de grãos. E nós criamos lá e trouxemos a Agricef junto com a Unicamp para fazer uma auditoria nos processos e comparar uma safra sem conectividade com uma safra com conectividade. E aí nós tivemos os números bastante interessantes, eu vou pincelar alguns deles aqui. O principal aqui é uma redução de 25% no uso de diesel, né? Então, diretamente uma redução de custo, né, que o diesel é hoje um dos insumos mais impactantes no agro, certo? Além do que um impacto grande também na sustentabilidade, menos poluição, né, menos geração de CO2. Além disso, nós tivemos um aumento de produtividade de 18% ano contra ano. Obviamente aqui você tem que tirar alguns indicativos de clima e outras coisas mais, mas um aumento de produtividade. E também em relação à região, nós tivemos um aumento de produtividade de maior de 7%. Então, bom, mas só que o que é um indicador super interessante aqui para uma fazenda de grãos, né? A gente teve uma redução de 10% na pegada de carbono. Então, você imagina, 3.000 hectares numa fazenda do Mato Grosso é uma fazenda média para pequena. Se a gente implanta, na verdade, conectividade em todas as fazendas do Mato Grosso, o impacto que você tem na redução, né, da emissão de carbono é enorme. Então, assim, eu acho que a conectividade ela vem não só para melhorar os processos, aumentar a produção, né? A gente falou muito aqui, falou-se agora de manhã sobre a questão da segurança alimentar. Então, nós precisamos aumentar a produção, só que aumentar a produção com conectividade significa se aumentar a produção com sustentabilidade também e com controle. Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Excelente, Alexandre, a exposição. E, de fato, é um desafio, né? Fazer com que o pequeno e o médio agricultor busque essa conectividade. A gente sabe que o grande produtor, o grande exportador, é natural essa busca em investimentos, mas o pequeno e o médio tem que saber dessas soluções, saber que tem que investir para ter esse avanço na conectividade, respeitando, muito bem comentado, a pauta ESG, a pauta da sustentabilidade, nessa promoção de carbono zero, redução de custos, e a conectividade e a digitalização mostra isso, né? Você tem um gasto de diesel dos tratores, das máquinas, da logística, do escoamento da produção. Obrigado, Alexandre. Passo a palavra agora para o Dr. Ronaldo Pereira, que já apresentado, né, que é o presidente das Américas de respeito à FMC Corporation, né, que a FMC Corporation é uma empresa global de ciências agrícolas que desenvolve soluções inovadoras para ajudar os agricultores. Então, passo a palavra, Ronaldo, para sua exposição e depois irmos para os debates. Muito obrigado, Caran. Antes da gente entrar, primeiro eu quero agradecer, obrigado por facilitar e moderar o painel. Quero agradecer ao convite muito gentil da Tagro, a possibilidade de estar aqui participando desse fórum, um evento super importante para o agro aqui e fora do país. Eu vou tentar ser bastante rápido. A gente vai falar de dados e conectividade e agricultura do futuro. Um evento relativamente recente na agricultura é justamente a questão de conectividade, mas também a questão de tratamento de dados. A capacidade desenvolvida e que passou a ser acessível para a sociedade de uma maneira mais ampla de trabalhar dados não estruturados e obter inteligência a partir desses dados. E, ao momento em que isso começa a se configurar, as empresas, os participantes dessa cadeia também começam a se organizar de maneira diferente, porque abrem novas possibilidades de produtos e de serviços que a gente pode oferecer para o nosso cliente. Eu vou cobrir um deles na FMC e depois a gente fala um pouco como isso se integra aos demais. Arc Farm Intelligence é um sistema integrado e que, fundamentalmente, o que ele faz é um monitoramento e um prognóstico de infestações de pragas nas lavouras.
A parte de monitoramento se faz através de armadilhas, mas a grande parte nova dessa solução é o prognóstico, como ele consegue trabalhar dados disponíveis na propriedade para reverter ao agricultor informações que ajudem na tomada de decisão. As áreas cobertas por essa aplicação, então, ela se compõe de duas partes, uma delas física, na lavoura, no campo, na fazenda, e a outra digital. O sistema AX se compõe de três áreas, três pilares diferentes. A primeira, como eu disse, e está aqui, é um conjunto de fotos pequenas, nas armadilhas que fazem o monitoramento dos insetos. Num passado bastante recente, ainda hoje, se necessitava um conhecimento grande para a identificação daqueles insetos, para saber se é um inseto praga ou não, que foi pego numa armadilha, e o que fazer daquela informação. Através do AC, um operador vai até o local da armadilha, tira uma foto, um algoritmo lê e identifica quantos daqueles insetos capturados são efetivamente um inseto praga e quantos deles não fazem mal nenhum à lavoura. Então, primeiro ponto, um monitoramento que antes demorava muito tempo, se faz em menos de 1 minuto, uma vez conectado. Aquele aparelho que tirou a foto, ele é automaticamente integrado na base de dados do produtor para saber como está a questão de pressão de pragas. O segundo tripé é a integração de dados climáticos. Essa plataforma é regional e ela conversa com os dados climáticos da região, porque um dos principais fatores para aumento ou não de infestação de pragas é a questão climática, principalmente graus dia, calor. Então, essa plataforma conversa automaticamente com as bases de dados de clima da região e, através do monitoramento dos insetos no presente, ele faz uma estimativa do que pode acontecer com essa infestação no futuro. Então, em termos práticos, um agricultor recebe um alerta e diz, olha, em se mantendo as condições atuais e previstas de clima, em 7 dias você pode ter um problema de praga na tua lavoura, mande alguém verificar, fique mais atento, porque pode ser o momento de uma necessidade de intervenção ou não. Isso vira o monitoramento totalmente, porque ele é intencional, ele é objetivo, ele é focado, monitoramento custa dinheiro e é complicado de fazer, e ele fica disponível para todos os agricultores. E a terceira parte é toda a inteligência de algoritmo que existe por trás para comunicar todos esses dados, inclusive com base em agronomia, porque o desenvolvimento de um inseto em uma determinada região não ocorre da mesma forma do mesmo inseto em outra região. Então, tem uma base agronômica desenvolvida com vários parceiros, universidades, institutos de pesquisa, justamente para estabelecer quais são as bases, quais são os parâmetros para que esse prognóstico possa ser bastante acertado. Hoje, a gente cobre um pouco mais de 12 milhões de hectares com essa solução, em mais de 25 países. Já são um pouco mais de 20 pragas-alvo que são monitoradas e é um bom exemplo, eu penso, de integração, de como trabalhar com toda essa possibilidade nova de digitalização, de tratamento de dados, para incorporar nas práticas que já são tradicionais dos agricultores. Monitoramento de praga, controle e assim por diante. No Brasil, nós estamos presentes em mais de 11 estados. O Brasil foi a nossa área piloto para desenvolvimento dessa tecnologia. Ele começou no Brasil e hoje está presente em mais de 20 países do mundo e temos mais de 6 mil armadilhas de monitoramento trabalhando no Brasil inteiro. Está disponível para grandes produtores, mas também está disponível para pequenos produtores que não vão fazer um monitoramento grande da propriedade,
mas se beneficiam de um monitoramento mais integrado de toda a região. Existe um mapa de calor, o agricultor ou o técnico da cooperativa ou o distribuidor consegue entender pelo mapa de calor quais as áreas que merecem um maior foco de atenção em um determinado momento. É uma integração da tecnologia nova, da tecnologia digital, com as práticas que o agricultor faz e fez e que sabe fazer bem, aproveitando da inteligência do próprio agricultor. Obrigado, Caran. Obrigado, Ronaldo. Excelente aí, complemento, né? A gente está falando aqui, eu como Agência Nacional de Telecomunicações, para fazer políticas públicas para melhorar a conectividade, a TIM veio com melhoria de conectividade no campo. Você trouxe aí solução, uma das soluções que se diz para agricultura de precisão, onde eu tenho um aplicativo que eu consigo identificar imagens e identificar aquela praga e fazer uma atuação, talvez com um produto adequado, o agrotóxico adequado, apropriado, ou outro combate qualquer. Então, importante saber que essa expansão da conectividade, seja um aplicativo ou um banco de dados, precisa de conectividade. E vi ali que você, possivelmente, vai ter que ter um banco de dados para usar o Big Data, inteligência artificial, para identificar e poder atuar, né, junto à tecnologia e soluções da academia ou industriais para combater isso e melhorar a conectividade. Então, excelente. Então, a gente vê que o pequeno produtor, o agricultor, com soluções como essa, identificando rapidamente, com precisão, com tratamento de imagens, com drones ou não, consegue avançar. Bom, passando agora para o nosso terceiro aqui painelista, o John Linder, que é ex-presidente da National Corn Growers. Eu vi aqui, John, que você, presidente da MASL, que é Alliance of Corn Farmers of Argentina, Brazil, USA, and former president the National Corn Growers Association the United States, na quinta geração, em fifth generation farmer, who, together with your wife and his brother, grows corn, soybeans, soy red winter wheat of soybeans for seed in Central Ohio. So thank you to join us in this panel. So I will pass the floor to present your company that I saw that NCGA and your company is responsible for new technologies. We saw that the National Corn Association have a great and significant use of high technology in the agribusiness. So you can present your solution. Thank you. Well, thank you for that introduction. I'm really pleased to be here with you. You can tell I'm sitting here with gentlemen that are offering services, and I'm a farmer, just like you. So it's a little different perspective that I'm going to bring, and it's one that I think you will embrace. It's the idea that what is being offered here in this panel, this discussion, are the kind of things that really make us as farmers more viable. It brings resiliency to our economic returns. It also helps us to bring that stability in production when we can manage the risks throughout the year. But I can tell you from my perspective, I'm from Ohio, just south of the Great Lakes, maybe 100 kilometers in central Ohio. And in the U.S., we raise corn, soybeans, soft red winter wheat, and yes, the soybean seed production is something we've done for several decades. We're not irrigated, so we don't offer corn as seed production on our farm. It's been a good niche. We like to be diverse, and so one of the things that I can assure you with our generations, we look for those opportunities to make a difference. And brought my youngest daughter back to the farm, and so when I have a issue with technology, I have to say I really don't. Katie has an issue. So I have a blessing in that regard, and that's a piece of advice that I want to give you in this space that we're talking about is don't feel like you need to be the expert. Don't pretend to be the expert until you can actually wear that hat. Hire, source, partner
for those opportunities so you can be more savvy at being able to put the technology to use in your operation. We're lost in water without my cell phone's in my pocket. I can check my weather station. I won't drop a name, but you can go look at it on the floor. It's in the same one that's being marketed here. And it takes cellular data to be able to put that in real time on my phone. So that is just one real simple data point. We're finding extreme value in real-time weather acquisition. It does a really good job of predicting weather as well. We have a lot of apps that do that as well. But there are opportunities within that space for us to look when we're in the field and say, the wind is becoming risky. The temperature and the humidity are reaching a threshold where maybe evaporation is going to cause this insecticide, fungicide, or herbicide application to not be as effective as we need it to be because it costs money, right? And if we apply it, spend the money, and it doesn't do the job that it's set forth to do without that real-time weather data, we're lost. We can predict those windows in advance of when we can make those operations. We do machine control with our technology, our innovation. One of the biggest things that I would say that it's, to me, always a little bit in beta because there's always a new release with more, and we get hungry for that. So we pay a little bit of a penalty. Sometimes there's a little bit of downtime in making sure everything booted up properly, so be prepared. It's not always seamless, as hard as everyone tries. It may take a little bit at the beginning of the day to make things turn on and go the way you want. That is the machine operation side. The data is really what we're after. We're after did some of those decisions in machine operation where we would do variable rate seeding or choose to do plots with different varieties, different rates, and be able to collect those seamlessly with a combine. Well, if we don't get that data updated or uploaded into the cloud, if you will, to be able to pull them down so that we can re-upload them into the harvester so that in real time, I know I turned the corner, I'm now in a new variety. This is something I need to make sure that I'm getting the data that I set out to do because, face it, without research, we're lost. We don't know what new innovation is really working for us. So we, as farmers, when we get the access to these kind of tools, are researchers. We're researchers. We've been researchers for as long as we put a seed in the ground. But now we have the opportunity to, on our farm, in our location, understand the nuances and the differences of what it means to be here with that product and this timing and the resulting weather to go with it. So it's really imperative that we collect that data. That's what really, really pays the bills. The ability to make decisions only comes from data. You help us garner that data. You help us communicate that back to our office. You help us monitor the pest. But boy, if we don't have the data, if we don't keep this year's data to look at next year to know what led us to this pest issue or be able to collect it, like I said, and communicate it, we don't have anything. So these folks are really, really important to us, and what they're doing, I have to say, is my hat's off. I feel privileged to be here with you, so thank you for that. We'll say there's one piece, and you mentioned it a little bit, policy. Policy controls our access to our own data sometimes, the collection of our data, who owns that data. It also helps us determine whether we're going to have access to the innovations. You know, I'm from the National Corn Growers in the past, International Maize Alliance. If we don't have the right policies for agriculture decision makers that are importing the products that we want to produce because it works so well on our farm, if they don't set the right policy, we've got a real problem. We cannot use it. We could buy it, but we may not be able to sell the end result. So one of the tools that I would suggest you think about
focus on what your corn association in your country is doing for you. It's the National Corn Growers in the U.S., Avermello here in Brazil, Mazar in Argentina. These folks are your lifeblood to policy and decision makers. So we'll throw that out that, our access is controlled by folks that really don't understand why we need it. So we need folks to be able to tell that story. So there you go. Thank you, John. Vou agora voltar aqui para o português e fazer alguns debates. O John foi muito feliz ao comentar aí da experiência dele, ele fazendeiro, e falar aí um pouco de políticas públicas são mandatórias, acho que pela experiência como presidente da Associação de Milho nessa Brasil, Estados Unidos e Argentina, políticas públicas, acho que para qualquer área, né? Para qualquer área tem que ser avaliada, o governo tem que ver qual área quer atuar, estabelecer políticas públicas, fornecer financiamento, investimento, atratividade e evoluções, não só no campo de respeito à expansão das telecomunicações para melhorar a agricultura, aplicativos aí que foi comentado para poder melhorar essa agricultura de precisão, e a experiência do John trazendo que políticas públicas são mandatórias, né? Você casa, então, investimentos e direcionamentos em diversas áreas para aquele determinado fim. A gente está falando do agro, a gente tem que falar da indústria como um todo, a área automobilística e todos os outros. São políticas públicas focadas, privilegiam, e sua experiência comprova isso. Bom, indo para o Alexandre, novamente, Alexandre, vou fazer uma pergunta muito simples, que talvez todos queiram entender melhor do projeto TIM e a conectividade no campo. Quais são os maiores desafios aí da TIM para expandir a cobertura da internet nas áreas rurais? Aqui comentei, a gente tem um grande gap. Quais são os projetos, o que você acha, como podemos avançar para melhorar a conectividade e o país crescer ainda mais com agro? Bom, legal. Bom, como eu mostrei agora há pouco, né, o projeto 4G no Campo, ele tem a premissa da gente conseguir inverter o jogo que vinha sendo jogado antes de nós começarmos a trabalhar, 6 anos atrás. Né? 6 anos atrás, você tinha uma dificuldade de ter sinal 4G no campo, ou qualquer sinal, porque você tinha o problema de você ter uma densidade de pessoas muito pequena no campo. Né? Então, o modelo de negócio das operadoras é um modelo de negócio de densidade de pessoas. Né? Você precisa de pessoas para pagarem a conta da conta de dados, de telefonia, para você fazer o investimento e justamente ter rentabilidade. Né? O que nós fizemos foi inverter o jogo, entendendo que, pela densidade de pessoas no campo, você nunca ia conseguir ter esse modelo funcionando. Então, nós trouxemos um modelo de negócio novo, onde o produtor rural nos ajuda a fazer um investimento, uma vez que a gente está falando de distâncias longas, né, em relação às grandes cidades, né? Com isso a gente consegue fazer com que o projeto se viabilize, tanto financeiramente para o lado do produtor, quanto financeiramente para o lado da TIM, e com isso nós conseguimos colocar torres com 4G, né, para irradiar esse sinal na área produtiva dessas empresas. Né? E como a nossa proposta, como eu mostrei agora há pouco, é uma rede pública, né, na verdade você beneficia a região como um todo. Então, esses clientes, como eu mostrei agora há pouco, São Martinho, né, BP Bung, Adecoagro, entre outros aí, eles entenderam que levar a conectividade para as comunidades do entorno fazia muito sentido, né, porque, na verdade, significava você estar alterando socialmente aquela região toda. Então, muitos dos nossos divulgações, inclusive, com esses clientes, foram muito com base em esse apelo ESG. Quer dizer, nós estamos fazendo um investimento junto com a TIM para levar a conectividade para essa região, onde nós vamos automatizar os nossos processos, vamos aumentar nossa produtividade, reduzir nosso custo, mas isso vai trazer também um benefício para a região. Então, posso dar um exemplo aqui, como a região da Adecoagro, que é no Mato Grosso do Sul, ali no Vale do Ivinhema, nós cobrimos 1 milhão de hectares. Só que a Adecoagro tem 160, mais ou menos, 1.000 hectares de cana que colhe. Então, por quê? Cana-de-açúcar tem essa característica que você tem muito espalhada, né? Só que ela não quis cobrir só as áreas delas, cobrir a região toda para poder não só atender a região produtiva, mas também viabilizar, né, a inclusão digital
de toda essa população no entorno, né, os seus funcionários. Né? Eu lembro da época, nós levamos, isso fazem 4 anos, nós levamos o 4G que estava chegando em algumas cidades, antes para as regiões, para as cidades, dormitórios da Adecoagro, justamente para que os funcionários da Adecoagro pudessem usar o 4G não só na fazenda, na usina, né, mas também nas cidades. Então, acho que esse foi o grande desafio enorme, né? Acho que eu acabei não respondendo diretamente, mas o desafio é enorme por quê? Porque o Brasil tem dimensões continentais. Eu tenho municípios como o município de Correntina, no interior no oeste da Bahia, que tem 150 quilômetros de extensão. Né? Um município tem 150 quilômetros de extensão. Então, assim, você falar que fez a cobertura da área urbana, que é o nosso mote inicial, você está falando de cobrir um ponto nesse município. Então, a gente realmente tem que pensar em modelos de negócio diferenciados, foi o que a gente fez, para justamente conseguir, junto com, né, quem precisa da conectividade para poder habilitar a transformação digital dos seus negócios, levar essa conectividade. E um ponto importante para finalizar, nesses 17 milhões de hectares, eu gosto de frisar que nós já temos mais de 200 mil pequenos e médios proprietários com conectividade. Então, se esse pequeno e médio produtor quiser usar, por exemplo, a solução da FMC para ver as pragas, ele pode. Basta ele ter um celular com chip da TIM, né, baixar o aplicativo e usar esse aplicativo da FMC, como de outras tantas startups que nós temos por aí. Por quê? Porque ele tem a conectividade chegando na sua fazenda. Obrigado, excelente resposta. Bom, o nosso tempo está se esgotando, passar uma pergunta rapidamente para o Ronaldo, apresentou aí modelos, aí eu vou fazer 2 perguntas quase conjuntas aqui, no que respeito ao desenvolvimento de produtos e agricultura de precisão. Como que a FC, então, equilibra essa necessidade de inovação com a segurança e eficácia ao desenvolver novos produtos, soluções, agregando não só soluções inovadoras, garantindo a segurança e a segurança cibernética para esses novos modelos e avanços? Eu quero começar pela parte que você falou de necessidade de inovar, porque é isso mesmo. Que se a gente, no ambiente que a gente joga em agricultura, com a complexidade e o dinamismo que tem a agricultura, quem não inova perde a relevância muito rápido. Então, o primeiro desafio para a gente inovar é tentar pensar quais serão os problemas que o agricultor vai enfrentar, não os problemas que ele enfrenta hoje, mas que ele vai enfrentar no futuro, né? No futuro e com o agricultor do futuro também. Porque nós hoje temos centenas de cientistas que estão trabalhando nos produtos que a gente vai comercializar daqui a 5, 10, 12 anos. O nosso ciclo de inovação, principalmente na parte de produtos, ele é um ciclo longo, porque ele é altamente regulado. Então, ele começa por aí, começa por determinar quais serão os problemas que provavelmente vão ser os problemas limitantes para os agricultores no futuro. A FMC, como a maior parte das empresas de inovação, trabalha com estágios dentro do seu programa de pesquisa e desenvolvimento. O que talvez seja único para a gente é que um dos critérios que a gente toma em conta para avançar um produto de um estágio para outro é uma matriz de sustentabilidade. Um produto não avança antes que a gente esteja convencido de que, além de bom para aquilo que eles propõem, ele também é seguro para o usuário, seguro para o ambiente, seguro para quem vai se beneficiar depois das fibras e dos alimentos que forem gerados através do uso desse produto. E agora, mais recentemente, além desses produtos, a gente tem investido muito numa plataforma de produtos naturais, de produtos biológicos, de produtos de origem biológica. Recentemente, nós fizemos uma aquisição de uma empresa que vai nos permitir oferecer feromônios a um custo acessível para a agricultura de grande porte. Feromônios não são sinais químicos que os insetos emitem para se comunicar. E o uso de feromônios sempre foi um objetivo, mas nunca foi economicamente viável em grande escala. Essa empresa, essa tecnologia vai nos permitir oferecer esse acesso para a agricultura de escala, com o uso de feromônios. Isso muda o paradigma de como controlar, de como proteger uma lavoura, porque ao invés de pensar em como controlar um inseto,
como matar um inseto, o agricultor passa a pensar em como evitar que o inseto se instale em determinada lavoura. É uma mudança total. Mas a nossa aposta está na integração das soluções que existem hoje, químicas e biológicas, com um paradigma novo, principalmente na área de biológicos, e com o uso dos dados para informar como combinar todas essas. De novo, opções são ótimas, mas elas aumentam a complexidade para o agricultor. O agricultor precisa ser prático na tomada de decisão. O número de decisões que um agricultor toma a cada safra, ele só cresce. E nós precisamos simplificar essa complexidade. É por isso essa aposta na química tradicional, com novos modos de ação, nas soluções biológicas e no tratamento, na ciência de dados, para facilitar a tomada de decisão. Obrigado. E passando aqui uma pergunta, temos tempo para uma pergunta para o John. When you discuss about the National Corn Grower Association, how the NCGA promoting the adoption of advanced technologies among producers, and what have been the biggest challenges and successful in the process? Well, once again, the biggest challenge is the policy. You know, when we wanted to start using transgenics, the GM seed products, we had hurdles to jump to get approvals so that they could be traded internationally. You know, it's one thing to have a domestic approval and use it domestically, but if it's a product that everyone needs to manage a particular risk, then how do you wide scale be able to roll those out? So that became quite an issue, and that's one of the reasons that the National Corn Growers became a part of the Maisol Alliance with Argentina, Brazil, and the U.S. as partners working for those approvals. And you would think a decade later, since Maisol's existence, that hurdle would be gone, but it's not. And it's got a little more complex in that there are more buyers because there's a larger demand across the world for our products. So you have to keep being diligent at telling the good reasons why farmers need these, why the science suggests they're safe, and get in front of the policy decision makers for agriculture in those countries to be able to allow the farmers in the U.S., likewise Brazil and Argentina, to be able to use those innovations. So we had to jump through those hurdles domestically, but you know, moving into the international space, because National Corn Growers is not a trade association, but being able to mitigate those non-tariff trade barriers, such as the technology and innovation that farmers need to be sustainable. We've heard a lot about climate change and sustainability, and we all know as farmers, we need that technology and innovation if we're going to be a good part of the solution, which we already are. You know, from 1980, the National Corn Growers did a little research. We had reduced greenhouse gas emissions as corn farmers in the U.S. by 31% and reduced our energy consumption by 41%. So we had to reach out and set goals for 2030 so that people understood, so we could communicate a great story and how folks that really don't care what you did for them yesterday or really don't care what you're doing for them today, all they want to know is what you're doing for them tomorrow. So we had to set those goals so they would know what farmers like you are going to do for them tomorrow. And so we set goals in 5 categories to tell the story of why farming is good, why innovation and technology helps us to be able to achieve the goals that people would like to see us do to be good stewards of the environment. No, thank you. Excelente. John? Bom, nós temos tempos aqui para fazermos pergunta à plateia, enquanto você que está dando suporte para abrir ao debate, né, se alguém tiver interesse para pedir o microfone. Não temos perguntas. Bom, então, para fechar o nosso painel, gostaria imensamente de agradecer ao Alexandre, como você comentou, Paratinha, se quiser dar 15 segundos aí para cada um poder as ponderações finais, ao Ronaldo, muito obrigado, e ao John. A gente conseguiu aqui ver, conforme comentado por todos, que políticas públicas fomentando
o desenvolvimento sustentável, né, os objetivos, o ODS da própria Nações Unidas, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É possível poder ter crescimento do agro com tecnologia, com conectividade e soluções inovadoras, com tecnologia, aplicativos, Big Data, inteligência artificial, agora com 4G, quem sabe aí no 5G no agro, conexões via satelitais e aí essas políticas comentadas. Então, 15 segundinhos aí para cada um se encerrar e agradeço a participação mais uma vez. Então, vamos começar por lá. Então, Ronaldo, 10 segundinhos aí para... Reafirmando meu agradecimento à Datagro pelo convite e, na pessoa do John, quero agradecer a todos os agricultores por deixar a gente fazer parte dessa missão tão bonita que é produzir alimento, energia e fibra. John, your final considerations? Really appreciate the opportunity to be here with you, and I do believe that I extend myself for anything that I can assist any of the three of you moving forward as well. We really do farm without borders, and it behooves us all to be friends internationally. Thank you to stay here. And Alexandre? Bom, só gostaria de agradecer a Datagro, a família Nastari, pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando, né? Acho que uma operadora de telecom falando sobre agro é algo diferente, né? E eu acho que eu estou muito orgulhoso disso, né? Acho que são 6 anos de trabalho aí, que eu costumo dizer, sujando o pé de barro, né? Então, realmente, nós fomos lá entender e querer resolver, ajudar a resolver, né? Essa questão da digitalização do campo. Bom, e estamos abertos, a gente está aqui no evento também, para discutir com os produtores e com parceiros aí do agro. Obrigado. Muito obrigado. Então, se encerra o dispositivo aqui. Muito obrigado a todos pela presença, audiência. Parabéns e obrigado.